E aí galera, bem-vindos a mais um Metanoia. E a gente está aqui com a presença de Rafael Marques, ele que é diretor do Centro de Cura Rema, e vai trazer uma palavra para a gente sobre o tema cura. Amém. Graças a Deus. Para mim é um prazer, um privilégio poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. E eu espero que você esteja com o coração aberto, né? Deus sempre quer trazer acréscimo para a nossa vida, Ele quer nos melhorar em todos os sentidos. E para te encorajar nesse tema de mudança, já que o tema de vocês é metanoia, esse é o assunto base, eu acredito que é muito importante a gente lembrar do que está escrito em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Paulo falando para os irmãos da igreja em Roma, ele disse: irmãos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez que nós nascemos de novo, nós sabemos que existe um novo nascimento no Espírito. Uma vez que nós cremos na palavra de Deus, João 3 diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito agora é Espírito. Houve uma nova vida que foi dada ao nosso Espírito por causa do novo nascimento. Então, uma vez que nós nascemos de novo, Deus nos transformou por dentro. Mas a Bíblia deixa claro que existe a necessidade de uma transformação que é nossa responsabilidade e não mais responsabilidade de Deus. E infelizmente nós vemos tantas pessoas dentro da igreja sofrendo e pedindo para Deus que haja uma transformação, quando na verdade elas não estão entendendo que Deus está pedindo para elas para que elas possam transformar a si mesmas. E como nós vamos nos transformar? Ele diz, pela renovação da nossa mente. Então, falando sobre cura divina, e nós vamos tocar nisso nos próximos vídeos, falando a respeito da vontade de Deus de que você ande em saúde e da vontade de Deus de que você seja um multiplicador daquilo que foi a obra de Jesus, curando, ensinando e pregando. Isso também diz respeito a você e eu acredito que você vai estar bem ciente disso. Mas o primeiro passo é nós entendermos que as bênçãos de Deus não vão cair no nosso colo como uma fruta madura cai do pé. Existe sim a necessidade de nós renovarmos a nossa mente, nós nos reprogramarmos. Como o nome transformação diz, metamorfose, é uma mudança de forma mesmo, que vai ser adicionada à nossa vida quando nós começamos a renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E esse processo de renovação, eu vou te adiantar, começa com meditar na palavra de Deus. Você precisa ouvir em primeiro lugar, depois você medita no que escuta e depois você fala aquilo que você acredita. O processo de transformação vai se dar por quanto mais você ingere da palavra de Deus. Jesus ensinando sobre a palavra de Deus, ou de fato ele nem estava ensinando, ele estava lutando, ou a palavra nem seria lutando, mas Jesus estava resistindo ao diabo. Lá em Mateus no capítulo 4, o diabo aparece, tenta Jesus para que ele transformasse aquelas pedras em pães. E a primeira coisa que Jesus disse é: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a nossa relação para com a palavra de Deus é uma relação de necessidade. Assim como o homem natural tem necessidade de comida, nós temos necessidade de nos renovarmos com o conhecimento da verdade de Deus a nosso respeito. Então, cura divina também é uma renovação. Você pode estar em Cristo Jesus e não desfrutar de saúde divina, porque essa verdade ainda não transformou a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de ver. E eu espero que você possa ter a sua vida completamente renovada, assimilando os benefícios que Jesus nos trouxe na cruz do Calvário. Por que nós cremos em cura? Porque cura é uma verdade que foi estabelecida na cruz do Calvário. Não existe uma outra razão, irmãos, para nós termos expectativa na cura ou nas bênçãos de Deus que não seja o sacrifício de Jesus que já nos expiou e nos deu uma nova vida. Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 1, ele diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Eu acredito que esse texto já me ensina uma coisa, que quando eu creio na pregação, o braço do Senhor é revelado para mim. Muitas pessoas questionam: por que não aconteceu? Por que não está acontecendo? Por que não foi como eu ouvi na igreja? Porque a questão não é só você ouvir, é você ser transformado por aquilo que você escuta. É você permitir que o que você escuta te afete de tal maneira que você comece a acreditar. E fé, você sabe o que é? É uma convicção inabalável de uma verdade que você escuta. Então, quando você crê no Evangelho, o braço do Senhor se manifesta a seu favor. E certamente o braço do Senhor é poderoso para trazer cura também, se você tem necessidade. Lá no versículo 4, ele diz: certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As pessoas olhavam para Jesus e elas tinham convicção, meu Deus, o sofrimento desse homem não é uma coisa natural. Talvez seja Deus punindo ele, graças a Deus, porque elas estavam certas disso. Deus estava agradado do sofrimento que estava sendo manifesto em Jesus naquele momento, porque ele estava olhando para um alvo muito maior. E nós vamos acompanhar isso nesse contexto. Não estou dizendo para você que Deus fica feliz com o sofrimento de ninguém, mas eu posso te dizer que a Bíblia garante que Deus ficou agradado, porque por causa do sofrimento de Jesus nós não precisamos mais padecer do mesmo sofrimento. Ele disse assim no versículo 5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu imagino Isaías sendo levantado no meio de uma situação tão difícil que Israel estava passando. Pessoas estavam sendo opressas, a nação de Israel estava sofrendo como um todo, mas ele se levanta e começa a dizer, olha, eu vou pregar para vocês, vem um aí. E esse homem certamente, ele vai tomar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele vai levar o castigo que vai nos trazer paz. E talvez as pessoas ouviam o que Isaías dizia e pensavam, rapaz, Isaías está ficando doido. Ele está pregando libertação, está pregando saúde, está pregando prosperidade em um momento onde nenhuma dessas coisas é verdade. E é por isso que Isaías começa daquele jeito. Quem creu na nossa pregação, se creu na pregação, o braço do Senhor vai ser manifesto para você também. Então nós precisamos assimilar a verdade de Deus, mesmo que não pareça verdade de forma exterior. Porque a verdade ela precisa ser estabelecida em primeiro lugar no seu coração. Quando você acredita em uma coisa no seu coração e relacionado à palavra de Deus, você pode ter certeza que os seus olhos vão ver aquilo que o seu coração está acreditando. Isaías continuou dizendo, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E muitas pessoas na igreja, elas têm facilidade de acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, diz que ele carregou os nossos pecados no madeiro. E muitas igrejas aceitam isso. De fato, essa é a verdade que nos traz a convicção de que nós podemos ser salvos dos nossos pecados. Jesus veio como cordeiro, morreu e nos deu a redenção, o derramamento de sangue que nos trouxe limpeza. Nós estamos limpos do pecado. Mas graças a Deus, na mesma cruz que Jesus, ele levou os meus pecados, ele também levou as minhas enfermidades. E na continuação, só para a gente finalizar aqui o versículo 5, ele diz que o castigo que nos traz a paz. Eu sei que o Velho Testamento aqui, ele está escrito em hebraico, mas essa palavra paz no grego, que é a palavra que se encaixa exatamente dentro dessa descrição de Isaías, é a palavra shalom, que significa muito mais do que tranquilidade. Shalom significa saúde no corpo, shalom significa uma paz que vai exceder até as suas razões de ficar feliz. Você vai ficar mais feliz do que as razões que surgem para você ter felicidade. Por quê? Por causa do shalom de Deus que está sobre você. A Bíblia está dizendo aqui que o castigo para que esse shalom chegasse já estava sobre ele pelas suas pisaduras. Você não vai ser sarado. Essa é a melhor notícia que eu quero te dar. Deus não vai te sarar. Ele já te sarou em Cristo Jesus. Por quê? Jesus estava na cruz como meu e seu substituto. Nosso pecado e a nossa dor já estavam sobre ele. Lá no versículo 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que maravilha! Deus estava agradado daquele momento de enfermidade de Jesus, de moê-lo, não porque ele não amasse o seu filho, mas porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Naquele momento, em si, o momento não era um momento prazeroso, mas Deus estava vendo a oferta que ele estava dando simplesmente por nos amar. Irmão, se Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito, nós precisamos considerar o valor do sacrifício que foi feito e a bênção que nos foi alcançada por causa desse sacrifício. Algumas pessoas dizem, irmão, está tudo bem, eu estou doente, mas já já eu fico curado. Eu vou te dizer, não está tudo bem se você está doente. Deus pagou um preço alto demais do sofrimento de Jesus para que você não precisasse ficar dessa forma. Agora, como essa bênção vai chegar para mim? A Bíblia fala que o conhecimento
da obra de Jesus vai te trazer justiça, vai te transformar por dentro. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa saber que justiça te pertence. Você precisa meditar nisso. Você precisa falar isso. Porque aquilo que você fala está conectado com aquilo que você acredita. Da mesma forma, nós precisamos assimilar que nós já fomos curados pelas pisaduras de Jesus. Não importa que circunstâncias ou que sintomas continuem se levantando contra nós. Uma verdade, pessoas precisam de fato pensar sobre isso. Uma verdade temporária, ela pode ser substituída por uma verdade permanente ou eterna. A verdade da palavra de Deus, ela deve ter um peso muito maior do que qualquer verdade que nós sentimos. Porque ela é atemporal, ela é eterna, ela é tão poderosa quanto Deus. Então, se uma circunstância não está em linha, não fique preocupado, não fique perturbado. Tudo que você precisa fazer é continuar acreditando. A Bíblia fala que Jesus, ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus em Jesus, irmãos, ele estava resolvendo o nosso problema. Falando sobre Jesus, nós podemos lembrar de algumas citações do Antigo Testamento. Lá no Salmo 107, no versículo 20, está escrito: ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. O propósito de Jesus vir foi exatamente nos livrar daquilo que era destrutivo e daquilo que podia trazer morte para a minha e para a sua vida. Lá em 1 João, no capítulo 5, 1 João, no capítulo 5, no versículo 11, ele diz assim: esse é o testemunho, ou esse é o testemunho, perdão, vou começar do mesmo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Diga aleluia agora assistindo o vídeo. Amém, espero que você tenha dado. Ele disse que a vida eterna ele nos deu no seu Filho. Vida eterna é um material totalmente divino. Algumas pessoas imaginam a vida eterna como sendo a vida pós-morte. Mas na verdade, vida eterna, ela não está baseada naquilo que ela, na extensão. O foco da vida eterna não é o quanto ela dura, porque de fato a Bíblia ensina que o espírito do homem é eterno. Todos nós vamos viver eternamente, com Deus ou separados dele. Graças a Deus, porque nós podemos escolher o lado de Deus. Mas vida eterna significa que você tem direito a zoe eterna. Zoe é uma palavra do grego que significa a vida do tipo que Deus vive lá no trono. E eu não sei que vida você imagina essa que Deus tem lá em cima. Mas eu te garanto que Deus não anda gripado por aí, Deus não está com problema de enxaqueca. Ele está em uma vida plena e Ele é a própria vida. Lá em João, no capítulo 1, quando a Bíblia vai falando sobre Jesus, nós vamos voltar para outras citações a respeito da vontade de Deus e a respeito de Jesus, mas ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 4 ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Graças a Deus, Deus é a nossa vida, Jesus é a nossa vida, e ele veio nos dar exatamente o tipo de vida que ele tem. Não é uma vida qualquer. Você pode imaginar, irmão, que o privilégio de ter vida eterna nem é a duração, mas a qualidade da vida que Deus veio te dar. Nessa qualidade de vida, você não precisa ser atingido por enfermidades, você não precisa permanecer, irmão, em uma situação de debilidade. Eu sei que circunstâncias podem se levantar, Satanás é o Deus desse século, mas graças a Deus nós temos alguém que é muito mais poderoso do que o Deus desse século. Se você tem o Filho de Deus, e se você recebeu Jesus, você tem direito e acesso à vida eterna de Deus que já está dentro do seu espírito. E ele diz no versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, irmãos, nós temos vida eterna. Nessa vida não tem espaço para enfermidade, para morte, para destruição ou para ação alguma do diabo. Provavelmente, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação do pecado com a enfermidade e a relação que hoje nós temos com a vida de Deus e com a garantia de que essa vida pode nos conservar saudáveis. Então, irmão, se você está doente, ou mesmo que você não esteja, continua nesse processo de metamorfose. Você vai mudando a si mesmo pela renovação ou pela renovação da sua mente,
pela reprogramação da sua mente com as verdades de Deus. Você não é o que você pensa que é, você não é o que outras pessoas dizem ao seu respeito. Você precisa entender que você é o que a Bíblia diz ao seu respeito. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus você foi sarado. Louvado seja Deus.